E olha que perigo, uma aranha armadeira foi encontrada dentro de uma caixa de brinquedos e chegou a picar uma criança. Isso aconteceu em Minas Gerais. A aranha armadeira é uma das mais venenosas do mundo, encontrada geralmente em ambientes úmidos e escuros e em plantas como bananeiras, palmeiras e bromélias. Mas, recentemente, o bicho foi parar dentro da caixa de brinquedos de um menino de 3 anos, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, que foi picado pelo animal. A mãe de Theo Henrique, a dona de casa Ellen Martins, de 25 anos, relatou o caso nas redes sociais e publicou um vídeo com imagens do animal para alertar outros pais sobre o perigo. A gravação já teve mais de 2 milhões de visualizações. O avô do garoto conseguiu pegar a aranha e a guardou em um pote para mostrar ao médico. O profissional avaliou os sintomas e recomendou que a criança tomasse remédio para a dor e um antialérgico. Os bombeiros de Goiás salvaram um menino de apenas 2 anos de idade que se engasgou com uma moeda. Uma criança de 2 anos foi socorrida após engolir e se engasgar com uma moeda de 25 centavos. O caso aconteceu na tarde de domingo em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Desesperada, a família da criança buscou ajuda no 5º Batalhão Bombeiro Militar da cidade para tentar socorrê-la. De carro, um grupo de pessoas chegou ao quartel, enquanto o motorista buzinava ao se aproximar do portão do local. Depois de saírem do veículo, os parentes do menino entregaram a criança ao sargento Peixoto, que tentou fazer a criança voltar a respirar por meio da execução de manobras de desengasgo. Após o salvamento, a criança voltou a respirar normalmente, sem necessidade de internação. Meu Deus, que desespero, né? E depois o alívio ali dos parentes, quando o bombeiro conseguiu realmente salvar a criança. E após ser expulso durante uma partida de futebol de salão, o jogador deu um soco no árbitro da partida, que acabou desmaiando na hora. Revoltado por ter sido expulso de uma partida de futsal, um jogador deu um soco e fez o juiz da partida desmaiar em Goiânia, em Goiás, durante um campeonato amador. O time do jogador que agrediu estava perdendo a partida e ele foi expulso após ele cometer uma falta. Ele esperou o juiz virar de costas e deu um soco. O árbitro caiu desacordado na hora. Jean Vieira é árbitro do Goiás há 4 anos e tem 14 de carreira. Essa é a segunda agressão com soco que ele leva durante estes 14 anos. A Polícia Civil do Goiás investiga o caso. O agressor tem passagens por porte ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas e responde por homicídio e foi desligado do time que atuava. O mínimo que podia acontecer. E o militar da aeronáutica foi preso após furtar placas de grama em uma praça recém-inaugurada em Belém. Um servidor da aeronáutica que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante após furtar grama de uma praça recém-inaugurada em Belém, capital do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi gravado ao retirar um montante de grama da Praça do Arame, do bairro da Pedreira. Nas imagens é possível ver o militar retirando partes do gramado do local e acomodando o material no bagageiro de um veículo. O carro utilizado na ação foi apreendido pela polícia e a grama foi recuperada. E um homem foi preso após furtar uma peça de picanha e esconder a carne dentro da cueca. A ação foi filmada por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que o homem esconde a carne dentro da cueca. O homem que roubou a picanha foi encontrado a 500 quilômetros do mercado em que cometeu o furto. Ele foi localizado em Araruna, no noroeste do Paraná. O ladrão foi preso e já tinha antecedentes criminais por roubos, furtos e embriaguez ao volante. Em depoimento à polícia, ele afirmou que foi incumbido de levar a carne para um churrasco. No entanto, ele estava sem dinheiro e resolveu roubar a picanha. Uma forte turbulência feriu 50 pessoas nesta segunda-feira durante um voo na Austrália.
Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas depois que um voo internacional da Latam Airlines passou por uma forte turbulência no início da madrugada desta segunda-feira. 12 delas foram hospitalizadas. A aeronave, um Boeing 787, seguia de Sydney, na Austrália, para Auckland, na Nova Zelândia. Um dos dois setores da viagem que teria como destino final Santiago, no Chile, quando houve um incidente sobre o mar da Tasmânia. Em nota, a companhia aérea informou que houve um evento técnico durante o voo, que causou um forte movimento. Dentre os feridos que precisaram de internação após o pouso, estavam 7 passageiros e 3 tripulantes. Os demais foram atendidos no aeroporto neozelandês. Autoridades locais irão investigar as causas do incidente. Os passageiros que estavam em condições foram transferidos para os outros voos. Um gorila em fúria assustou funcionários de um zoológico no Texas, Estados Unidos. 2 tratadores do zoológico de Fort Worth ficaram em uma situação de perigo ao encontrar um gorila de dorso prateado em uma exposição do mundo dos primatas. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais com mais de 96 milhões de visualizações, é possível ver o gorila, chamado Elmo, partindo em direção a um dos tratores que corre até uma porta. Na sequência, ele usa um rádio para pedir ajuda e fecha a porta lentamente. A segunda tratadora só conseguiu escapar depois que o animal avançou para outra parte do recinto. Segundo a Fox News, felizmente, ninguém se feriu, apesar do susto. Depois do intervalo, direita ganha espaço e tira socialistas do poder em Portugal. E Espanha relembra os 20 anos dos ataques terroristas que mataram centenas de pessoas. A gente vai para o intervalo rapidinho. Não sai daí.